Bom, meus amigos, estamos ao vivo. Hoje eu vou analisar o crânio do conhecido P. Diddy, né? Ou vários nomes aí que ele tem, Puff Daddy, o que seja. Essa galera é muito conhecida em certos meios, né? Então, você que conhece vai sacar muito rapidamente quem é. O objetivo desse vídeo hoje é analisar o perfil de crânio criativo, filosófico, espiritual. É aquele perfil de pessoa que você vê que atua em certos campos da sociedade, né? Eu quero fazer até uma breve introdução para a gente se focar bastante nesse perfil de crânio, que é um dos mais interessantes, né? Em toda essa análise, a gente tem aí 3 principais perfis de crânio. Existe um quarto crânio, que é o híbrido, que gira em torno deles, mas esse criativo, filosófico, espiritual, pessoas que atuam mais nesse meio, geralmente elas costumam ter um pouco mais de capacidade para lidar com os seres humanos e com a sociedade, né? Então o caso P. Diddy aí já vai ajudar bastante a gente compreender certos comportamentos desse tipo de perfil, onde ele transita, né, no que ele geralmente performa bem. Quando a sociedade está segura, funcionando, rodando, esse perfil de crânio se destaca bastante, né? Quando a gente vive mais em tempo de escassez, de guerra, já tem outros perfis que se destacam, né? Enfim, então vamos falar um pouquinho mais. Ele atua no ramo musical, né, na indústria da música. E eu quero te lembrar que a música, ela trabalha muito forte no meio social, né? Existem ambientes onde a música não é tão importante quanto em outros lugares, né? Então, estamos falando aí dos Estados Unidos, uma terra que hoje é muito segura, né? Já conseguiu estabelecer muitas bases dentro daquela sociedade, muitas preocupações que antigamente eram muito grandes, hoje em dia os Estados Unidos não sofre com a maioria delas, né? Então, os Estados Unidos é um ótimo ambiente de segurança para a gente discutir, né? É onde o crânio criativo, filosófico, espiritual mais se destaca. Ele e o lógico matemático, que é um outro perfil, geralmente tem muita capacidade de atuar dentro desse meio, né? Quando a sociedade já está segura, com suas bases estruturadas, né? A sobrevivência já não é mais uma preocupação. Pessoas de topo de cabeça mais elevado geralmente costumam ter uma capacidade maior de controle. Depois que você volta da guerra, vence seu inimigo, agora você tem que estabelecer controle dentro da sua casa, né? Então é exatamente isso que é a sociedade hoje em dia. Estamos muito seguros. Por estarmos seguros, os perfis que mais têm controle do mundo são pessoas que lidam por trás de pessoas, né? A moeda mais cara do mundo que eu costumo citar é o ser humano. Não é Bitcoin, não é euro, não é dólar, não é franco suíço. A moeda mais cara que já existiu e sempre vai existir é o ser humano, né? Além de ter capacidade de fazer coisas físicas, também ele é mental e ele também é espiritual. O ser humano é uma massa de manobra muito poderosa, que quem sabe manipular, quem sabe trabalhar em cima disso, tem um controle social muito grande, né? Então, esse cara, ele atua num meio onde a influência sobre as pessoas é muito grande, né? A música, no contexto social, ela é muito poderosa, não se engane, tá? A frequência de música que você escuta, né, os artistas que você segue, diz muito da frequência que você recebe realmente, né, do seu molde, né? Por isso que funkeiro curte certas coisas que muitas vezes um cara que escuta música clássica não vai curtir. Olha que interessante, né? Então pense um pouquinho na música como uma das ferramentas sociais mais poderosas, né, já compreendida. Não vou falar que é nem criada, porque a natureza já fazia isso há muito tempo, né? A gente só utiliza para os nossos fins. Mas pense na música como isso, uma arma muito poderosa, né, de influenciar as pessoas. Então o caso P. Diddy, ele acabou mexendo bastante aí com muita gente,
É muito pedido ali, eu recebi muito direct. Sempre recebo direct, comentário do YouTube, as pessoas preenchendo o formulário ali. E sempre tem gente pedindo esse perfil de crânio por conta das questões recentes, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o perfil criativo, filosófico e espiritual. Além disso, eu vou analisar o perfil dele, vou analisar o perfil rapidamente de outras pessoas depois, tá? Então fica no final dessa live, que tem pelo menos umas 10 pessoas aí para eu analisar depois dele, e não vai ser uma análise muito demorada, né? Vai ser bem rápido, só pincelando, comparando alguns detalhes com esse perfil de crânio, né? Dentro da indústria da música, da arte, do cinema, né? Da cultura, filosofia, religião, esse perfil de crânio aqui é muito poderoso, né? Pessoas que têm certas características que eu vou citar agora. Vamos começar primeiro aqui pelo formato de testa, né? Ele tem uma testa que ela é um pouco arredondada, tá vendo? Ela começa com um quadrado, é quase uma testa quebrada, mas está mais puxada para a testa arredondada. Ela começa aqui um pouco reta, de repente já faz uma curva para trás, né? Geralmente pessoas assim, elas têm uma capacidade sensitiva muito boa. Esse cara aqui é músico, né? Ele, independente aí do que tenha acontecido com ele aí, ele deve ter suas habilidades pessoais. Deve não, ele tem suas habilidades pessoais, né? Ele deve compreender um pouco melhor de música, pelo menos na área que ele está atuando. Então, eu sempre falo em algumas análises que a música, ela exige que você tenha capacidade lógica, né? Você seja lógico, mas também você tem que ser sensitivo. Tem que haver uma mescla entre esses dois mundos, né? A lógica está um pouco mais ligado na técnica, né? Nas harmonias, nas frequências, né? A sensibilidade está em perceber isso, né? Muitas vezes até conectada com a criatividade, porque quem é criativo não pode ser 100% lógico, tem que ter um pouco do sensitivo ou muito do sensitivo, dependendo do que a pessoa está fazendo, né? Então, repare aí que os músicos geralmente ou tem testa quadrada em rampa ou testa arredondada. São as testas que mais têm capacidade de sensibilidade, né? A testa quebrada, por exemplo, é uma delas, mas ela já perde um pouco dessa capacidade que esses dois principais têm, né? Testa quadrada em rampa ou testa arredondada, muito comum no meio musical, né? Então, a pessoa é mais sensitiva. E geralmente quando você tem a testa arredondada e um pouco volumosa, tá vendo que a testa dele é um pouco grande, ó. Não é uma testa gigante, existe uma linha entre o topo de cabeça e a testa aqui, então a testa dele é grande, só que é arredondada. Se a gente pegar da linha do queixo até a sobrancelha, a gente vai perceber que a testa puxa para trás. Você vai ver isso em outras imagens ali para frente. Então dá capacidade para processar melhor os dados que chegam pelos 5 sentidos. Olha que legal. E músico, volta a dizer, ele usa, né, a sua sensibilidade, a sua percepção. A audição é uma das coisas que mais você utiliza na música, né? Se você é um instrumentista, por exemplo, você às vezes utiliza a audição, utiliza o tato, você não usa o paladar na música, né? Muito raro o olfato, usa visão também, mas os principais é audição, tato e depois visão. Um cara que é cego, ele pode tocar muito melhor do que um cara que enxerga, né? Mas um cara que é surdo já tem mais dificuldade para tocar, né? Para aprender música. Ele tem que usar algum meio de captar essas frequências aí, né? O meio mais natural é pela orelha mesmo, pelo ouvido. Então, sensibilidade. Geralmente na música, os artistas, né, compositores, muitas vezes até os empresários. Tem muitos empresários na música que eles têm sensibilidade, eles compreendem o que é esse meio, né? Desde o público até o artista, até o negócio por trás dele, o marketing, né? Existe ali uma mescla de capacidade lógica e sensibilidade nesse meio, tá vendo? Em tudo, tá? Não é só na música em si, mas esse meio, no geral, exige isso.
Esse tipo de testa aqui é uma das testas mais presentes também entre o criativo filosófico e espiritual, né? Pessoas que atuam dentro da aldeia. Deixa eu até discriminar isso aqui bem rapidamente para quem às vezes está assistindo há pouco tempo, ou é o primeiro vídeo que você está assistindo. Pensa no seguinte: se a gente fosse construir uma aldeia do zero agora, né? Uma sociedade do zero, a gente vai começar por uma aldeia, a forma mais simples, né? Vamos esquecer a complexidade do mundo hoje. A gente vai construir essa aldeia, a gente precisa de alguns perfis de pessoas essenciais para que essa aldeia ela funcione. Se você pensar que o ser humano pode fazer tudo de tudo, que todas as pessoas vão ser boas nas mesmas coisas, você já não está conseguindo processar a realidade como ela é. Mas quando você compreende que a sociedade é um conjunto de características diferentes, aí sim você já está entendendo o que está rolando, o que rola na nossa sobrevivência, né? Então, existe o perfil de crânio, que ele vai precisar sair para caçar. É aquele perfil de pessoa boa com o corpo, boa com os 5 sentidos, pensa rapidamente, pensa e age rapidamente, né? Consegue se pôr em ambiente de dureza, hostilidade, né? Então esse é o físico sensitivo. Existe um segundo crânio, que é aquele crânio um pouco mais focado em estruturas, em coisas, né? Um pouco mais focado em tecnologia, ciência de dados. Ele consegue construir braços, ferramentas para essa aldeia, tanto intelectualmente quanto fisicamente, e conseguir se estruturar melhor, né? Montar bases mais sólidas, mais bem pensadas, sistemas muitas vezes, né? E existe aquele perfil de crânio que é o criativo filosófico espiritual. Esse que eu acabei de citar é o lógico matemático. O primeiro foi o físico sensitivo, o segundo é o lógico matemático. O terceiro é o criativo filosófico espiritual, né? A nossa estrutura, ela está dos pés à cabeça, né? O físico sensitivo, ele é mais corpo, ele é mais 5 sentidos, né? Uma sensibilidade muito forte, uma capacidade física muito boa, né? Muito resistente muitas vezes. O lógico matemático, ele é mais mental, né? Muitas vezes físico também, mas ele é muito mental, e mental puxado para a lógica, né? Isso que eu acabei de citar. E existe o criativo filosófico espiritual, que ele é mais do campo das ideias, do campo das percepções sobre o ser humano, né? Ele muitas vezes cria soluções com uma capacidade muito grande de aquilo resolver problemas enormes. Não necessariamente ele é o cara mais técnico nas coisas, mas ele é o que consegue ter mais facilidade de ver de cima, né? Então são 3 perfis de crânio que eu citei até agora. O cara que sai para caçar e traz javali nas costas, traz recursos para a aldeia, explora o terreno. O segundo é o que lida com a parte estrutural, né? Ferramentas, fazer as bases dessa aldeia se solidificarem, ficarem mais fortes, mais bem protegidas, mais eficientes, né? O terceiro tem o papel de lidar com o ser humano dentro dessa aldeia, porque a estrutura é um problema, o recurso é um problema, mas também o fator humano na sociedade é um problema que precisa ser lidado, né? Então, na política, nós temos o criativo filosófico espiritual, no direito, né? Ali dentro da filosofia, da religião, da arte, né? Você vê que tudo que envolve criatividade, filosofia e espiritualidade, você vai ter pessoas que performam nesse campo. Tá vendo? Eu estou dividindo as camadas humanas aqui para a gente discutir o ser humano em sociedade, né? Vamos pensar no ser humano como um bicho social altamente inteligente. Ele tem a parte espiritual, parte mental, parte física, né? Nós sempre estamos jogando esses 3 games. A indústria da música, ela é uma indústria que lida muito com a parte filosófica, criativa e espiritual do ser humano. Quem está produzindo tem muita capacidade nisso. Quem está recebendo não necessariamente precisa ter capacidade nisso. Entendeu? Então, esse cara aqui tem uma testa que tem uma capacidade sensitiva, né? Então, isso ajuda com que ele pense e age rapidamente, né? Seja um pouco mais resistente à dor. Geralmente usa bastante os dados que chegam pelos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição, né? Então, um dos que devem ser muito competente aí, dos 5 sentidos dele, deve ser a audição, né? Provavelmente,
a capacidade de oxigenar as células, puxar oxigênio para dentro da estrutura, inibir a dor, o que conecta com a questão da testa que eu estou falando, né? Ele acaba tendo aí uma capacidade de oxigenar as células mais rapidamente, né? Ter mais resistência à dor. Isso, esse respirar ao longo da vida, com uma estrutura aqui, ó, um pouquinho mais aberta, né? Isso acaba afetando a sua estrutura com o passar do tempo. Você acaba tendo um tipo de performance natural, né? Então, os nossos 5 sentidos, eles dizem muito também ali dos nossos captadores do mundo externo, né? Então, oxigenação das células, resistência à dor, né? Pensar e agir rapidamente, uma certa sensibilidade, né? Também um lado emocional um pouco aflorado. Isso aí é tudo característica de quem tem esse perfil de testa aqui, entendeu? Então, só alguns dados aí um pouco mais específicos para você observar. Então, já expliquei o conceito de aldeia, expliquei agora uma coisa que provavelmente está presente nesse cara, e a gente vai ver em outros caras e mulheres ali na frente, né? Mas vamos pular aqui, já analisei um pouco a testa, não vou entrar mais em detalhes não. Aqui a gente tem também a nuca, tá vendo? Ó? É o tipo de cara que tem nuca média, talvez indo um pouco para curta, né? É um tipo de nuca que ela realmente te dá um pouco mais de carga, sabe? Capacidade ali para força, mas também tem resistência. Tá equilibrada, entendeu? Só puxando um pouquinho mais para força, um pouco mais, né? Geralmente eu chamo esse perfil de nuca de velocista, né? O corpo é mais fino nas pontas, mais grosso no centro. Se começa aí de média para curta, você ganha as pontas um pouco mais grossas. Se começa a alongar muito, as pontas afinam mais, né? Então, isso acontece bastante. Isso acaba afetando também os 5 sentidos, né? Você ganha capacidade para capturar dados do mundo externo. Mais nuca, mais capacidade para capturar dados do mundo externo através dos 5 sentidos. A testa redonda, você ganha sensibilidade, você fica mais afiado para processar esses dados que chegam através dos 5 sentidos. Uma coisa é captar os dados, outra coisa é processar esses dados, né? Tem pessoas que processam muito rapidamente esses dados, conseguem agir em cima. A mente faz isso muito rápido. O cérebro dela já é eficiente para aquilo. Tem pessoas que às vezes não são tão eficientes, são boas para capturar, mas na hora de processar não são boas, ou às vezes são péssimas para capturar e o processamento é bom, né? Tem pessoas que são péssimas nos dois, né? Então varia. No caso dele aqui, ele é um cara que tem um equilíbrio aí, né? Nuca média, talvez indo um pouco para curta, então os captadores são de médio para bom, né? Sensibilidade com a testa para processar. O ser humano, ele não precisa ser bom em todos os sentidos. Geralmente, de 2 a 3 é o que a gente se especializa na nossa vida, sendo que um deles é muito bom, é excelente, né? Então, a audição aqui no caso dele, provavelmente, na maioria dos atores, dos músicos, geralmente deve ter, sabe? Deve ter uma capacidade auditiva boa ali. Às vezes a pessoa não tem um captador tão bom, mas de tanto exercitar ao longo da vida, né, na infância e adolescente, essa pessoa acabou desenvolvendo isso mais. Parte é a capacidade natural, a outra parte é o que você está fazendo com isso. É o tempo que você gastou em cima daquilo ao longo da sua vida, né? Tem até um ditado aí que eu já escutei: você precisa de 10 mil horas para formar uma capacidade muito boa em qualquer coisa, né? Faz sentido, né? Repetição no cérebro é uma coisa muito poderosa, né? Então você pode ter características de um músico, de um criativo filosófico espiritual, mas você não exercita isso. Às vezes está numa área que não bate contigo, às vezes gastou mais tempo com outras coisas do que com coisas que batem com suas competências. Então, isso é muito comum. Não é porque alguém tem um crânio igual no P. Diddy ou Puff Daddy aí que essa pessoa vai ser boa em música, né? Mas tem capacidade. Se quiser começar a trabalhar em cima disso, acaba tendo um adicional legal.
O ideal é que você comece o mais novo possível investindo em suas capacidades e tenha características conectadas, né, a essas capacidades. Você sabe que você tem capacidade, você trabalha em cima delas. Então, vou pular aqui. Agora eu vou falar um pouquinho do topo de cabeça, né? A principal característica em pessoas criativas, filosóficas e espirituais. São pessoas que têm realmente uma parte de cima do crânio, tá vendo, ó, com mais volume, né? É mais empurrado para cima. Muitas vezes lembra um míssil, um ovo, né? O que muita gente zoa aí. Mas isso daí traz muita capacidade numa área do cérebro que está conectada a essas questões. Criatividade, né, a parte filosófica, parte espiritual. Essas são habilidades, capacidades que elas realmente se destacam muito quando a sociedade está segura, tá? Se você está vendo hoje em dia aí esses movimentos femini, né? A galera aí que tem uma voz hoje em dia que antigamente não tinha, é porque a sociedade vai ficando mais segura. Então as pessoas conseguem se expressar mais, conseguem muitas vezes serem um pouco... se ligarem com coisas que no passado não tinham importância. Se você for para um modo sobrevivência mesmo, né, tipo... fora da sociedade moderna, essas coisas elas não servem para nada, mas dentro da sociedade elas geram energia, né? Então, quem está no campo criativo, filosófico, espiritual, ou seja, quem tem capacidade na parte de cima, que é muito pontiagudo, muito volumoso o topo da sua cabeça, para você tirar essa métrica, é só pegar a linha dos olhos, puxar para cima, ver se o que você tem de massa aqui, né, falando de volume, você comparar com a parte de baixo, o rosto, passando aqui, ó, na linha abaixo da boca, tá vendo esse lugarzinho aqui entre seu queixo e sua boca? Se sua testa bate em volume mais ou menos ali, você tem muita capacidade criativa, filosófica, espiritual, muita, né? Tipo, isso já é muita coisa. Tem pessoas que ultrapassam, né? Tem pessoas que muitas vezes têm mais topo de cabeça do que rosto, olha que loucura, né? Então só uma pequena métrica aí para você começar a observar. Perceba nos artistas, nos filósofos, né, nos advogados e por aí vai. Faça uma lista, às vezes, de pessoas do campo criativo, filosófico, espiritual, áreas que lidam com isso, né? Você vai perceber, geralmente, as mais destacadas são as que mais têm esse traço, esse detalhe, né? Muito topo de cabeça. Se iguala ou ultrapassa o rosto, né? Então, recentemente eu analisei um cara chamado Yoel Romero. Aquele cara ali tem um topo de cabeça baixo. Dá uma olhada lá, um lutador, né? Então, você vê que o cara é um tanque. O maluco é bruto, forte. Não é de pensar muito, ele é bom para agir, sabe? Para pensar e agir ali com o corpo, terreno, campo de batalha, né? Então você vai ver a diferença do que eu tô falando de topo, né? Então, o Xandão também, do STF, né? Tom Jobim, tem um monte aí, cara, o Lula, né? Tem um monte de gente aí que tem topo de cabeça elevado. Repare entre os políticos, muitos, né? Então, no contexto social, quando a sociedade está segura e rodando, funcionando, por mais que ela tenha seus problemas, suas demandas, seus altos e baixos, quando há sociedade estruturada, esse crânio aqui é um dos que mais tem poder social. Dependendo da área que a pessoa está lidando, né, geralmente ela está lidando numa área que não cria necessariamente nada. Ela transporta energia, né? No fim, a música é algo que influencia as pessoas, mas sem pessoas a música não serve de nada. Pelo menos não no contexto social, né? É um tipo de ferramenta produzida para o ser humano mesmo, né? Às vezes para inspirar, para influenciar, para tocar nele, enfim. A música tem seus propósitos, mas o importante é que dentro da sociedade, a música, o cinema, a pintura, não são feitas para o gato, sacou? Para um cachorro, para uma vaca, são feitas para as pessoas.
né? Então, pessoas que têm essa capacidade criativa, filosófica, espiritual, elas lidam geralmente muito bem, o cérebro delas performa bem para esse tipo de habilidade, capacidade, tá vendo? Né? Olha um advogado, o que ele faz. O advogado, ele precisa da sociedade para trabalhar. Ele não atua, você não vê a profissão dele puxando, conectando com alguma coisa muito física ou muito matemática. Ele lida com leis, ele lida com pessoas, a comunicação dele muitas vezes tem que ser boa, né? A capacidade de ele entender entre aquele monte de nuances e situações, uma saída, um escape, uma forma de defesa, tá vendo? Ele é mais criativo, filosófico, espiritual do que lógico-matemático, né? A lógica está ali também, mas no campo do direito, geralmente, você lida mais com a criatividade, a filosofia e a espiritualidade, né? Olha a diferença do engenheiro para o arquiteto. Olha que legal. Ambos trabalham com estruturas, diversas estruturas. Sejam estruturas filosóficas, científicas ali, digitais, né, tecnológicas, ou sejam estruturas físicas, né? O arquiteto e o engenheiro trabalham com estruturas. A diferença é que o arquiteto ele puxa mais para o lado criativo, filosófico, espiritual. A funcionalidade, a estrutura tem que estar ali segura. Mas o arquiteto ele puxa mais ali para uma maluquice, uma doideira, fugir aos padrões. Tá vendo? Não é 100% lógico. Já o engenheiro já é mais focado na funcionalidade, em fazer funcionar. Essa é a prioridade do engenheiro, né? Então o engenheiro é mais lógico, matemático. O arquiteto é mais criativo, filosófico, espiritual. Ele é mais artista. E artista está no campo das ideias, né? Então, Puff Daddy está atuando numa indústria onde, quando a sociedade está segura, é muito poderosa, tá? É poderosíssima. Então, vamos pular aqui um pouco mais para frente. Falar um pouco mais aqui sobre o rosto dele. Nesse caso aqui, eu vou até abrir ali a área de membros no canal. Para segunda-feira eu vou soltar um vídeo dentro da área de membros. Vai ser o primeiro vídeo da área de membros, falando sobre alguns traços no olhar. Eu não vou ensinar isso, não vou falar como identificar, mas eu vou falar que dá para se identificar através do olhar de uma pessoa, né? Algumas coisas que muitas vezes estão ligadas ao passado dela, muitas vezes a coisas que ela sofreu, coisas que ela já fez. Então não vou falar aqui no YouTube, mas lá você vai saber um pouco melhor. Eu já citei isso em outros vídeos, mas eu evito ficar falando abertamente. Mas nessa análise que eu vou fazer na área de membros, eu vou citar um pouco isso, só para você saber que existe, está ali, né? Precisa de 3 camadas para se processar: física, mental e espiritual, né? Você consegue identificar fisicamente que tem algo ali, e aí você cava um pouco mais fundo, você entende um pouco o mental da pessoa. Você pode pegar o histórico dela, o que ela está atuando, as filosofias dela, né? Quanto mais conhecida, mais fácil de fazer isso. Então aí você já está indo no mental. O espiritual é um treino mais pessoal, é uma capacidade sua, é uma coisa que você ou nasceu ou você pode ir desenvolvendo, né? Mas tá um pouco mais ligado com o campo das ideias ali. E é até bom entrar nesse detalhe para você se lembrar disso aqui, caso você já tenha ouvido antes, ou se você nunca ouviu. Pessoas com topo de cabeça elevado, elas são as que mais têm a capacidade de se conectar ao campo do conhecimento acessado. Isso daqui, acho que não é uma coisa muito comum de você ouvir por aí, mas é o campo das ideias. É como se fosse um banco de dados que ele está aí, em algum lugar. Pensa no seguinte: imagine isso daqui como o nosso planeta, a nossa existência, tudo que está rolando agora é sistêmico, é altamente inteligente. Além de físico, é metafísico também. Então, se existe uma pedra, você pega uma pedra na sua mão, existem infinitas informações, conhecimentos e sabedoria sobre aquela pedra, né? Possibilidades, elas estão aí. Qualquer pessoa, se você reunir 1000 pessoas e começarem a pensar o que fazer com a pedra, como arremessá-la, ou o que seja, você vai ter milhares de ideias, possibilidades. Então todos esses dados
passados, presente, futuro, eles estão sendo processados em um banco de dados, em algum local que eu chamo de campo do conhecimento acessado. Então, tem como você adquirir conhecimento por duas vias, né? Conhecimento é o que mais rola com o banco do conhecimento acessado, mas sabedoria também. Informação é uma coisa mais física, né? Então, pensa no seguinte: informação é um dado que você recebe. Ele vem de fora para dentro, de alguma forma, seja por um livro, faculdade, o que seja. Você está puxando aquilo para dentro da sua mente, para sua mente neuroassociar, ela vai cruzar dados ali com dados que ela tem, vai criar novos caminhos na sua mente, colocando a informação dentro da sua cabeça. Mas essa informação, ela só se torna conhecimento depois que você executou, né? Você pegou aquela informação, transformou ela em realidade de alguma forma, seja criando uma solução, seja tomando uma atitude com alguma coisa. Você gastou energia, além de puxar a informação, você gastou energia com essa informação, né? Processou mais dados em cima dela, gerou mais dados em cima dela. Então, você agora transformou essa informação em conhecimento, né? Algum nível de conhecimento. Quanto mais você vai trabalhando em cima, mais você vai descobrindo, vai difundindo. Então, depois que você transformou a informação em conhecimento, quando você trabalha muito tempo em cima desse conhecimento, ela acaba se tornando sabedoria de alguma forma. Seja para você comunicar esse conhecimento, seja para você ajudar as pessoas, né? Criar soluções e por aí vai, né? Então, essa é a tríade, tá vendo? Informação, conhecimento e sabedoria. Você pode puxar isso de fora para dentro da sua cabeça, do mundo físico para o seu mundo mental, e tem como também você acessar do seu mental para o seu espiritual. São duas vias. As pessoas não recebem só pelo campo físico. Elas também conseguem receber informação, conhecimento e sabedoria, sendo que o conhecimento é uma das coisas que mais se acessa, né? Mas a sabedoria também é uma coisa que é muito gerada ali dentro, entendeu? O ser humano, ele é físico, mental e espiritual. Você está por trás de um cérebro que controla um corpo. Você é espiritual. Seu cérebro, ele é mais, né, uma tecnologia ali que a gente não sabe muito bem de onde veio. Isso foi projetado ou isso veio do zero? Por isso que o mundo discute isso até hoje. Tem coisas sobre o ser humano que a gente não sabe. E esse cérebro, ele é como se fosse um cérebro alienígena. Foi criado por uma outra raça, por um ser superior, uma mente mais elevada. Todos os cérebros na natureza, de todos os animais, eles são diferentes, mas eles são incríveis, né? Então o ser humano tem o cérebro mais incrível que tem. E esse cérebro controla um corpo para ele, que permite ele andar nessa terra, sentir cheiro, né, fome, dor, ter sensações e por aí vai, né? Então você é um ser espiritual, seu cérebro é uma tecnologia alienígena, vamos dizer assim. E seu corpo é um mecanismo, né? É uma máquina, é um veículo. Então as pessoas que têm um cérebro com a configuração mais espiritual são as pessoas de topo de cabeça mais elevado. Dentro da sociedade, elas são as que mais conseguem fazer coisas incríveis com a sociedade segura, ter níveis de poder muito alto, né? Ser muitas vezes manipuladoras, ter muita capacidade de comunicação, né? Ser criativo, filosófico, espiritual, tá vendo? Isso aqui já resume esses comportamentos que eu costumo citar, né? Então, solução de problema, criativo. Filosófico, muitas vezes se conectar ao ser humano ou compreendê-lo em muitos níveis, compreender as condições em torno dele, né? Um especialista em humanos muitas vezes, né? Por natureza, assim, já tem capacidade. Espiritual, essa parte da conexão entre você e seu cérebro. Eles são melhores para trabalhar nesse campo, tá vendo? De alguma forma existe um dom natural na maioria dessas pessoas que têm topo de cabeça elevado, são mais inclinadas para o lado espiritual, né? Conseguem muitas vezes lidar ou fazer coisas que fogem um pouco da lógica ou da parte física, né? É necessário que você seja um pouco louco, um pouco maluco, sabe? É diferente. Eu até analisei ali o crânio de Jesus, tem uma análise nos vídeos da caveira. É um vídeo mais filosófico que eu gravo, tanto que eu não mostro o crânio de ninguém ali.
Mas analisei o crânio de Jesus, o crânio do diabo, baseado nos dados deles, né, do que foi deixado aqui pra gente. Então ali eu cito muito sobre o topo de cabeça também, tá? Então vale a pena você assistir lá depois. Mas essas pessoas têm muito poder para conseguir influenciar as pessoas, principalmente, né? Elas têm capacidade, às vezes não são boas de lábia, mas conseguem criar todo um ambiente, né? Trabalhar em cima de questões que afetam diretamente com o ser humano, né? Então, existe aí, é tipo um cientista mais espiritual, entendeu? Tem o cientista mais físico, que é o lógico-matemático. Esse daqui é tipo um cientista espiritual, um cientista mais do campo das ideias, entendeu? Tá vendo a diferença de ser lógico, de ser prático, de ser técnico, e a diferença de você ser um pouco mais filosófico, né? De ser alguém mais de papo, de entender questões humanas. Pessoas de topo de cabeça elevado têm mais facilidade para entender clima, geografia, comportamento humano, né? São ciências que têm inúmeras variáveis, envolve o fator humano. Olha aí. Tá entendendo onde se encaixa o criativo, filosófico, espiritual dentro da sociedade quando ela está rodando e está segura? Aí ele se destaca, aí ele tem muito poder. Você para pra pensar, o poder que esse maluco aqui tem, né? Olha o que tá rolando aí eu não vou entrar nessa questão, tá? Mas olha aí na mídia o que tá rolando em torno de Puff Daddy, e você vai ver, se já não viu. Mas é nítido que esse cara tem um poder muito grande, né? E não dá pra gente ficar tentando entender como ele conseguiu esse nível de poder. Se der uma pesquisada, já começa a entender melhor, mas não dá pra ficar pensando muito profundamente sobre isso, porque tem mais dados pessoais na mente desse cara aí do que dados que estão soltos, que a gente possa processar com mais exatidão, né? Então tem muitos segredos na vida de pessoas que estão nesse nível de poder que esse cara adquiriu, né? Dentro da política, por exemplo, existem níveis muito elevados de poder sobre a sociedade, né? Assim também em todo campo ali que tem uma forma de controle sobre as pessoas, né? Então a música é uma forma de controle, o business desse cara aqui é um tipo de trabalho em cima de controle, tanto no off, no meio mais mercado mais black ali, que com certeza ele fazia coisas obscuras, quanto também aí no mercado mais aberto, entendeu? As pessoas são boas para entender o ser humano, né? São boas para saber como comprá-lo, como coagi-lo, né? Como pressioná-lo muitas vezes. Também são ótimas para ajudar o ser humano a performar melhor. São bons instrutores, mestres, né? Então existe um dilema muito grande em quem tem topo de cabeça elevado, tá? São as pessoas mais abençoadas, porém as mais perigosas da sociedade, né? Elas têm esse dilema, ó. Lembra que eu falo que o dilema do híbrido é processar 3 camadas de uma vez só? O híbrido, ele é meio sigma, né? Ele não quer saber da maioria das coisas, ele se interessa por muitas coisas, mas geralmente o híbrido ele vive para si mesmo, ele é meio lobo solitário. Esse perfil de crânio aqui, ele já tem um poder de influência muito grande sobre a moeda mais cara do mundo, que é o ser humano, tá vendo? Né? Então, são pessoas que têm muita frequência mental, conseguem pensar muito, tem muita velocidade de pensamento, né? Um poder de influência muito grande para o ser humano. E é aquela coisa que o tio Ben fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então você vê que no meio político tem pessoas que estão ali ou para serem lobos ou para serem pastores. Geralmente elas não são ovelhas, né? Quando você olha algo na mídia, quando você vê uma confusão, né? Quando você assiste a campanha aí de São Paulo, por exemplo, né? Da eleição, você pode crer que essa galera sabe o que está fazendo, né? Eles trabalham muito com controle, são muito boas para controlar o ser humano. Os políticos são bons para isso,
né? Os políticos, eles são um tipo de poder necessário, assim como a galera da indústria da música, do cinema. Eles controlam o ser humano. Existem 3 perfis de pessoas na sociedade, né? Existe as ovelhas, os lobos e os pastores, né? Então, os lobos e os pastores estão entre os criativos filosóficos espirituais e os lógicos matemáticos. As ovelhas geralmente estão um pouco mais entre as pessoas mais físicas sensitivas, né, ou mesclas entre todos eles. Tipo, é óbvio que existem pessoas ovelhas em vários níveis, né? Assim como o alfa e beta aí que a galera costuma citar, a gente tem nossas camadas, né? Então, é como se esse cara aqui, ele tivesse muita capacidade para trabalhar em cima do ser humano, seja para o bem, seja para o mal. E aí já vai da pessoa, tá vendo? Uma coisa é ter a capacidade, outra coisa é o que você está fazendo com isso, né? Eu tô vendo esse escândalo aí que saiu sobre ele, e imagina um cara com uma capacidade dessa, se ele fosse né, talvez aí fora desse tipo de escândalo, desse tipo de problema. Será que tem alguém que controla um cara desse daqui? Né? Existem várias coisas que acontecem no mundo aí. Você pode crer que, geralmente, os que estão buscando controlar a maioria das pessoas são pessoas de topo de cabeça muito elevado, né? Elas têm vamos dizer, uma configuração um pouco mais desse lado das ideias, tá vendo? Né? Precisam de estrutura, precisam de recurso, mas quando tem isso rodando, funcionando ali, elas performam muito bem, né? Então, assim como o cientista, o criativo filosófico espiritual também tem uma capacidade dentro da sociedade muito grande. O lógico matemático, ele precisa de estrutura, e ele trabalha mais com estruturas. O criativo filosófico espiritual trabalha com a moeda mais cara do mundo, que é o ser humano, né? Então, eles influenciam na criatividade, conseguem trabalhar em cima da filosofia, conseguem ser também mais espirituais. Campo do conhecimento acessado é um campo onde todas as ideias do mundo, todos os conhecimentos, sabedorias, né, tudo está ali, todos os dados da existência está lá. Então, quem tem topo de cabeça elevado, geralmente tem mais capacidade espiritual. Você vê que tem pastor aí, que o cara tem um poder gigante em cima das pessoas, né? E às vezes não é um cara bom. E você vê também que tem pastores, tem padres, pessoas que lidam ali com a parte filosófica, espiritual, muitas vezes criativa, e elas têm um poder de influência muito grande sobre as pessoas e são boas pessoas, entendeu? Então, é o dilema desse crânio aí. Ele ganha muito poder dentro da sociedade, ele tem capacidade para isso, de alguma forma, né? Seja ali no meio dos mercados mais blacks, fora da lei, seja dentro da lei, né? Eles costumam ter uma capacidade de realmente empreender, por exemplo, né? De entender questões muito profundas sobre as pessoas. Perdão, não vou entrar mais tanto nesse detalhe, mas lá no conteúdo Black vou falar um pouco sobre os olhos, tá? Existem marcas nos olhos que ficam, seja na infância, adolescência, né? Muitas vezes por traumas. Então pode ter rolado alguma coisa com esse cara aqui, entendeu? Algo que configurou um pouco a mente dele para ele ser e fazer o que faz. Então, o criativo filosófico espiritual, ele é muito marcado por memórias, né? Ele se lembra de muitas coisas, ele processa as coisas não tão de forma lógica, também não tão de forma física, tem um pouco ali do espiritual, né? Tem mais facilidade para manchar a sua própria alma também, mas também tem um poder de elevar as almas das outras pessoas. Então, vou passar um pouco mais para frente. Aqui a gente vai ver o perfil de corpo, tá vendo? Olha só, é um cara que, como ele tem uma nuca média e puxa um pouco para curta, ela já começa a reduzir um pouco, o corpo dele ganha volume no meio, ele tem uma certa força, né? Ele já não é um cara magrinho. A nuca é até um pouco em diagonal, então ele ganha altura. Isso é uma coisa muito comum entre pessoas de topo de cabeça elevado, tá? Geralmente a nuca puxa em diagonal.
Tem pessoas com topo de cabeça elevado que a nuca não é em diagonal, então elas ficam baixas, mas esse cara aqui não deve ser baixinho, não. Eu não pesquiso, tá? Eu não dou Google, não busco a altura da pessoa, idade, nada disso. Eu gosto de analisar com 0 dados sobre ela, só às vezes o que rola aí, quem elas são, muitas vezes, mas assim, muito raro. E é só para validar mesmo que essa análise, através do visual, a gente meio que faz uma engenharia reversa para compreender capacidades internas, capacidades mecânicas, naturais, enfim, tá tudo ali na nossa estética, no nosso design. Né? Se os animais eles têm um corpo altamente adaptado para os ambientes que eles vivem, como o ser humano não é um animal, o ser humano ele tem 3 camadas, os animais geralmente têm 2, né? Mental e física. O ser humano não é, os animais não são espirituais. Eles podem fazer parte do mundo espiritual, mas eles não processam mentalmente tanto essa parte criativa, filosófica, espiritual. O chimpanzé tem um pouco, mas você vê o topo da cabeça do chimpanzé já é baixinho. Né? Você vai percebendo ali o volume de massa, né? Na anatomia do cérebro dos animais, que você vai vendo ali que o nosso, dentro da natureza, é o único cérebro que tem certas regiões muito aguçadas. Né? Então, quando a nuca é puxada em diagonal, geralmente o topo de cabeça é elevado. Né? Então, homens altos costumam ter topo de cabeça elevado. Olha que interessante. Né? E eu não preciso dizer também que a altura influencia, né, na percepção que as pessoas têm sobre você. Muitas vezes você chega mais perto, mais rapidamente quando você é mais alto. As pessoas te aceitam mais, porque elas têm meio que uma sensação de proteção. Né? Por isso que muitos deuses que a gente vê em imagens, figuras, em desenhos, filmes, eles são mais altos que o ser humano, já percebeu? Porque geralmente eles são mais filosóficos, espirituais. Né, eles têm uma capacidade mental mais elevada, é tipo isso, tá? Não estou falando que são superiores, pessoas com topo de cabeça elevado, mas é um tipo de sensação que transmite pra gente. É um tipo de design, de estética, bom para conexão humana. Né? Advogado, gente que faz networking, né? O cara do marketing, um pintor, um cantor, sabe? Vai cavucando, só vai pegando profissões que são conectadas. Eu vou fazer uma lista algum dia, bem grande mesmo, dividindo nessas 3 áreas. Capacidade física, criativa, filosófica, espiritual, lógica, matemática. Né? Pessoas que atuam nesses campos, assim, para elas conseguirem até se escolher esses caminhos, né? Com mais facilidade, pelo menos comparar, né? Enfim, então fica esse dado aí, ó. Gente de topo de cabeça elevado geralmente tem uma certa altura, média para alta, dificilmente é baixinho, mas também tem baixinho de topo de cabeça elevado, mas a nuca muitas vezes não puxa em diagonal, aí já representa que a estrutura não é tão grande. É possível você reconhecer uma pessoa só pelo crânio, você reconhecer características físicas delas, né? Isso acontece muito, tá? Quando você solicita sua análise ali no nosso site, você só envia 2 fotos para mim, uma de rosto, outra de lado do seu crânio. Eu falo muitas vezes da sua altura, não falo exatamente como ela é, mas consigo dizer ali para você se você é um cara médio, um cara alto, um cara baixo, né? Muitas vezes ali, capacidade lógica, criativa, filosófica, espiritual, eu faço esses cruzamentos de dados e passo ali para você. Mas geralmente quando fala de característica física, você não precisa mandar só a foto ali. Né? Então, são dados que entregam bastante. Né? Então, essa análise, ela pega a parte física, ela pega a parte mental, também pega a parte espiritual. Mas, geralmente, eu estou soltando dados da parte física e mental, né? Que é o que você consegue validar mais facilmente. Quando eu digo que você tem muita capacidade lógica, você vai conseguir olhar para si e sentir se aquilo ali realmente faz sentido. Né? Você percebe ali na hora, você tem um histórico todo aí dentro da sua mente. Né? Se eu digo que você é um cara mais para velocidade do que necessariamente carga bruta, peso, né? Você sabe identificar, você está aí no seu game há muito tempo. Então, quando eu digo que uma pessoa é muito resistente, também geralmente esse dado está batendo muito forte. Então, se você quiser solicitar uma análise ali, né, entra no site, solicita. Tá faltando 4 dias para o preço subir, tá?
Tem até um contador que eu deixei lá. Então, se você estiver aí prestes a querer contratar a análise, tem pessoas que contratam para tentar validar, para ver se faz sentido ou não, né? Até hoje, sinceramente, desde quando eu abri o canal, não teve uma pessoa que os dados que eu soltei, essa pessoa ela não identificou que a maioria das coisas que eu estou falando batem, sabe? Tipo, 80% é a margem que eu sempre deixo. Tipo, 80% de acerto, 20% foge um pouco à regra das características que eu trago, mas costuma ser mais alto, entendeu? Então, seja você aí para tentar validar se essa análise faz sentido ou não, seja você que já acredita, já compreendeu que existe alguma coisa nas análises que eu estou trazendo aqui, né? E você quer se identificar, vai lá e solicita, tá bom? Daqui a pouquinho vai subir o preço. Um outro detalhe agora, vamos analisar aqui como o topo de cabeça está muito presente na indústria da música. Então eu separei algumas pessoas que provavelmente, se você conhece esse cara aqui, você também vai saber reconhecer essas pessoas e identificar essa característica de topo de cabeça elevado, tá vendo? Ó, linha dos olhos e orelha, neurocrânio, viserocrânio. Essa é a parte mecânica do corpo. Dos olhos aqui para baixo, ó, a gente tem uma parte mais mecânica e sensorial, né? A parte neural, mental, é essa daqui. Então, quem tem topo de cabeça elevado tem mais massa em uma região do cérebro onde você processa mais a criatividade, a filosofia, a espiritualidade, né? Tem um tipo de antena ali naquela parte de cima do cérebro, né? Então, falando de forma simples, tá? Minha linguagem é sempre muito simples para que pessoas de qualquer tipo consigam compreender melhor o que eu estou dizendo, mas não só pessoas dessa geração, no futuro. Eu acredito que isso daqui é uma ferramenta social. Isso daqui ainda vai gerar muitas perguntas importantes, questionamentos, né? Podem sair técnicas daqui, disso que eu estou fazendo, né? Isso daqui já é uma técnica que desde a infância eu pude identificar que eu tenho essa capacidade, mas com o passar do tempo eu consegui realmente sintetizar, simplificar tanto a comunicação quanto a aplicação, né? Então qualquer pessoa consegue até aprender isso aqui que eu estou fazendo. Eu costumo dizer 1 mês, 4 meses, né? É um tipo de Fibonacci humana. Você instala essa ferramenta social e a partir daí você consegue processar a sociedade, principalmente se você tem topo de cabeça elevado. Existe aí uma capacidade maior para sacar o que eu estou dizendo, né, para conseguir implementar isso na sua mente e passar para o mundo físico, entendeu? Então,